santo nome, somos invencíveis. Nós vamos anunciar, anunciar. Tu estás conosco, derrotando trevas, trazendo teu reino, preço do Calvário. No teu santo nome, somos invencíveis. Nós vamos anunciar, anunciar. Vou viver, eu vou cantar do teu amor tão singular que habita em mim, se revelou em meu lugar. Vou viver, eu vou cantar da tua graça, vou falar. Tu és o Deus que se entregou em meu lugar. Pai, vem fazer com que a tua luz venha em mim brilhar. Pai, vem fazer com que a tua luz venha em mim brilhar. Só assim eu terei salvação em ti, e a tua luz brilhando em mim vai dizer que sou feliz. Tua graça e paz para o meu viver. Pai, vem trazer tua graça e paz para o meu viver. Só assim salvação em ti, e a tua luz brilhando em mim
Ora, viva, muito boa noite a todos, que a paz de Deus possa estar com todos nós. Estamos perante mais uma quarta-feira, o dia que nós usamos para podermos orar uns pelos outros, recarregarmos as nossas baterias para continuarmos a semana. Amigos, sem mais perca de tempo, gostaria de vos convidar para nós cantarmos o hino número 344. 3, 4, 4. Cristãos, avante, sem temor marchar, pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Cristo, nosso mestre, e ao batalhão, no calor da guerra, ergue seu pendão. Ó cristãos, avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Ó cristãos, avante, contra Satanás, a Jesus seguindo, príncipe da paz. Nunca o inimigo prevalecerá, com as hostes santas, Cristo vencerá. Ó cristãos, avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Reinos perecerão, tronos e nações, mas a igreja vence, mesmo em aflições. Vamos, pois, avante, com fervor marchar, rumo para a glória, nosso eterno lar. Ó cristãos, avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Amém? Todos quantos puderem, vamos de joelhos erguer as nossas vozes em oração ao Senhor. Pai eterno, Pai de misericórdia, grandioso Deus, Deus de toda a eternidade, aquele que abre, ninguém consegue fechar, alguém que fecha, quando fecha, ninguém consegue abrir. Esse é o nosso Deus, a qual neste momento louvamos, bendizemos o teu santo nome, Senhor.
Pai querido, Pai de misericórdia, cá estamos nós, mais uma quarta-feira, Senhor, para primeiramente pedir o perdão dos nossos pecados e orarmos também uns pelos outros. Nós vimos cá para podermos recarregar as nossas baterias, porque é necessário que elas se mantenham sempre com muita energia para podermos enfrentar as dificuldades que este mundo nos impõe. E temos a certeza de uma coisa, que o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Senhor. Obrigado por isso, Pai querido. Neste momento, nós vamos orar uns pelos outros. Que teu Santo Espírito, Senhor, possa estar aqui, possa se fazer presente, nos dar o poder necessário para vencermos as batalhas que são grandes, mas contigo, Senhor, seremos também vencedores. Que o Senhor possa abençoar a cada pessoa que está cá neste momento, Senhor, que disponibilizou esse tempo para poder estar na tua presença. Que a tua paz e o teu amor, e sobretudo, Senhor, a tua misericórdia, possa realmente ser uma realidade na vida dessas pessoas. São bênçãos que eu suplico e agradeço, não por ser digno nem merecido de coisa alguma, mas porque confio nos méritos daquele que morreu na cruz de Calvário, o doce nome do nosso querido Jesus. Amém. Ora bem, este momento nós usamos agora para nós intercedermos uns pelos outros. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. A esposa do pastor Albuquerque, irmã Aida, ela teve um AVC e tem uma paralisia agora do lado esquerdo. Este é motivo de oração. Vamos todos orar, não só agora, mas que os irmãos possam continuar a orar durante a semana. Nós queremos também, não é só pedirmos, nós temos também que agradecer. Agradecemos pela cura do jovem Gabriel. E a irmã Adelaide, ela continua no hospital, mas ela continua a recuperar realmente do problema que ela teve. E nós queremos pedir ao Senhor mais uma vez que o Senhor possa realmente ser o médico dos médicos para o pastor Paiva, para o pastor Henrique, para a Dora, que se encontra numa condição um pouquinho pior, pelo Celso e por muitas pessoas que se encontram doentes neste mundo de pecado, irmãos. Vamos orar para que Deus possa realmente fazer aquilo que Ele achar necessário na vida desses irmãos nossos que se encontram doentes. E para isso nós queríamos convidar aqui a irmã Clarice Fuste, que ela possa realmente levar essas orações ao trono da graça. Irmã Clarice, você está aí conosco? Ligue o seu microfone. Ora, aí está. Olha, Emanuel, Diz, irmão Fernando. eu vou fazer a oração no lugar da minha esposa. Com certeza. Que ela dê uma saidinha rápida, tá bem? Muito bem. Muito obrigado. Tem mais alguém para orar, Emanuel? Sou eu só? Sim. Ok. Então, aqueles que puderem, vamos numa atitude de reverência, falar com Deus agora. Se puderem ajoelhar, ajoelhem-se. Os que não puderem, uma atitude da melhor reverência possível. Vamos então inclinar nossas frontes para orar. Pai bondoso que estás no céu, nós louvamos o teu santo nome, porque mais um dia de vida nos estás concedendo, mais um momento em que podemos nos reunir, e reunindo-nos aqui no nome bendito do Senhor Jesus, queremos agradecer-te por todas as mercês que nos tens concedido, pelo pão de cada dia, pela vida, pela saúde, pelo teto que nos abriga. Senhor, nem todos estão gozando de plena saúde. Sabemos que o mundo jaz no maligno. Enquanto o Senhor não vem, muitos de nós passaremos por momentos difíceis, às vezes não encontramos uma explicação, mas queremos, Senhor, que o teu Santo e bom Espírito possa nos ajudar a todos nas nossas respectivas caminhadas. De maneira especial, oramos por estes enfermos, cujo nome o Manuel citou aqui, a esposa do pastor
do pastor mencionado por ele, e também a esposa do meu amigo, pastor Arthur Oliveira, irmã Adelaide. Nós te louvamos e te agradecemos, porque ela está consideravelmente melhor, porém não está ainda completamente restaurada. Pedimos que o teu Espírito, a tua mão bondosa, seja sobre os corpos de cada enfermo, da Dora, do Celso, de todos os nomes aqui citados, meu Pai, e pelos outros que nós temos estado sempre a orar. Senhor bondoso, por favor, que a tua misericórdia os alcance com suas respectivas famílias. Que o Senhor, em sua bondade também, possa, através do Santo Espírito, usar o pastor Vasconcelos nesta noite, ao trazer a palavra, que ele seja, Senhor, diretamente usado pelo céu. E que nós outros, ao ouvirmos a tua palavra, nós possamos, Senhor, nos sentir fortalecidos e possamos continuar nas nossas caminhadas até o dia da volta do Senhor Jesus. Abençoa cada adorador aqui presente, Senhor, nesta noite. Nós te pedimos e agradecemos tudo no nome bendito e santo, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amorável e suficiente Salvador. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Fernando, pela disponibilidade que teve em substituir a sua esposa. Com certeza, estas orações, a sua oração chegou ao trono da graça. Ora bem, amigos, chegou o momento da verdade. Nós temos aqui nosso pastor Mateus Vasconcelos, que fala-nos lá do Brasil. Eu não sei muito sobre o pastor, eu gostaria que o pastor tirasse pelo menos 1 minuto do seu tempo para apresentar-se a nós. Com certeza, nós estaremos atentos. Boa noite aos amados irmãos de Kansas Rise, é isso mesmo? É isso mesmo. Olha, estão aí em Londres, né? Exatamente. Para mim aqui ainda é boa tarde, né? Mas tem que considerar para vocês aí com quem eu estou comunicando nesse momento, né? Então, boa noite para vocês. É um prazer ter aceitado aqui o convite do irmão Fernando para estar com vocês nessa noite, transmitindo um pouco da palavra. Como o irmão Emanuel me apresentou, meu nome é Mateus Vasconcelos. Eu sou aqui de Belo Horizonte, né? É uma cidade aqui no Brasil. Talvez alguns de vocês aí já tenham ouvido falar ou conheçam, né? Belo Horizonte, terra do pão de queijo, do doce de leite aqui no Brasil, né? Da goiabada. Então, quem gosta desses artigos aí, ó. Aqui é o lugar, né? Eu sou pastor auxiliar na igreja da Concórdia, um bairro, né, aqui de Belo Horizonte. Belo Horizonte é a capital do estado de Minas Gerais, né? E nós temos trabalhado ali em 3 igrejas: Igreja da Concórdia, Santo André, Ermelinda. Temos direcionado as nossas ações ali na área evangelística, trabalho junto ali com os jovens, e tem sido assim um trabalho realmente edificante para a honra e glória de Deus, né? Eu me formei em teologia no ano passado. Eu sou casado, a minha esposa está até aqui com a gente, Raquel, está aqui acompanhando também, tem um filhinho, Rafael, e para mim e para minha família é muito, muito bom estar com vocês. É um prazer, na verdade, poder aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus aqui junto com os irmãos, né? Então, iniciando, né, a mensagem dessa noite, eu gostaria de perguntar para vocês, diante de uma situação em que muitas vezes o ambiente em que você se encontra, ele é desfavorável, como você testemunha de Deus? O que faz a diferença para que esse testemunho ele aconteça de uma forma efetiva, de uma forma eficaz, que venha demonstrar realmente aquilo que Deus ele está realizando na nossa vida, ou demonstra a nossa disposição em servir a Deus? Eu gostaria de, nesse momento, meditar com vocês
em uma história muito conhecida, está lá em Daniel capítulo 3, e através da história ali a história desses 3 jovens hebreus, vamos mais uma vez ouvir a voz de Deus por meio da palavra dele, nos ensinando, nos mostrando aqui, nos orientando como melhor dedicarmos a nossa vida à vontade do nosso Pai eterno. O ambiente aqui nós já conhecemos, né? A Babilônia, no 6º século antes de Cristo. Esses jovens, eles haviam sido levados cativos, nós conhecemos um pouco ali a história, e eles se encontraram entre aqueles que eram, talvez, os melhores jovens entre os judeus, ou aqueles que se posicionaram de uma forma adequada e foram abençoados por Deus para serem testemunho naquele reino. E nós vamos perceber também que, anteriormente, o rei Nabucodonosor, o rei ali do Império Neobabilônico, o principal rei, talvez, da Babilônia, o maior construtor ali, o maior conquistador da Babilônia, ele agora se depara com jovens que ele separa para poderem servir no Palácio Real. E um desses jovens, que nós também conhecemos, Daniel, revela a Nabucodonosor um sonho que ele teve, a interpretação do sonho, depois que Nabucodonosor ele se apoderou ali de todos os recursos que ele possuía através dos sábios, dos magos, dos caldeus, e nenhum deles pôde dar a Nabucodonosor aquilo que ele buscava, porque ele teve um sonho que ele não se lembrava que sonho ele teve, e agora ele quer que alguém revele o que ele sonhou e a interpretação desse sonho. E Daniel, então, usado por Deus, ou após recorrer a Deus, recebe tanto o sonho quanto a revelação. Nabucodonosor eleva Daniel ali dentro das posições que ele possuía, e ele também estabelece esses jovens hebreus, amigos de Daniel, como tendo um cargo de visibilidade ali no Império Babilônico. E agora Nabucodonosor, que havia sonhado com uma estátua de vários metais e que tinha uma cabeça de ouro, de acordo com Daniel, representava o reino da Babilônia e o rei Nabucodonosor, ele agora levanta uma estátua em sua própria homenagem, ou, de acordo com o texto, ele levanta uma imagem, de acordo aqui com o texto original, e ele convida todos os oficiais das suas províncias para se reunirem naquela reunião religiosa, e após instrumentos serem tocados, todos deveriam se ajoelhar diante daquela imagem erguida por Nabucodonosor. E é interessante porque a palavra que vai aparecer aqui com uma frequência muito grande no capítulo 3 é justamente a palavra levantar. E o propósito de Nabucodonosor em relação a essa estátua não era apenas de adoração a essa estátua ou imagem que ele ergueu, mas a adoração a essa imagem representaria a disposição dos seus oficiais em o adorarem como alguém superior, como um soberano diante ali daquele povo. No entanto, quando todos que estavam ali no seu reino, inclusive reis de outras nações conquistadas pela Babilônia, que agora eram seus súditos, oficiais que foram estabelecidos por Nabucodonosor para todas as províncias, todos aqueles que, de alguma forma, tinham exerciam uma liderança, e todo o povo que estava ali na Babilônia se ajoelha diante daquela imagem. Mas o texto vai dizer, no verso 6, que Nabucodonosor, ele traz ainda uma consequência para quem não se prostrasse. Ele diz o seguinte: quem não se prostrar e não adorar
será no mesmo instante lançado na fornalha ardente. Todo o ritual acontece, a música é tocada, e aqui há uma descrição dos instrumentos utilizados ali, né? A trombeta, a flauta, a harpa, a cítara, a lira, todo tipo de música. E é dito que pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Verso 8. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E todo aquele que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam cultos aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abed-nego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abed-nego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Essa história, como eu disse, é muito conhecida, e nós percebemos que esses jovens, eles são muito resolutos e firmes na decisão que eles tomam. Mesmo diante da insistência do rei, mesmo da oportunidade que o rei Nabucodonosor concede a eles, de agora se ajoelharem para poder salvar a vida deles, eles falam: não, rei, não vamos nos ajoelhar. Se o nosso Deus quiser livrar-nos, ele vai nos livrar. Agora, se ele não quiser nos livrar, rei, nós não vamos nos ajoelhar diante da estátua. O que fez com que aqueles jovens fossem tão resolutos, fossem tão tivessem uma entrega tão firme a Deus, que naquele momento, eles, mesmo diante da ameaça da fornalha, mesmo diante da ameaça de uma morte cruel, uma morte com sofrimento terrível, eles não se entregaram a defender a vida deles neste mundo. Amigos, eu diria para vocês que esses jovens, eles não temiam a morte pela fornalha, porque esses jovens já eram jovens que estavam em chamas. Eram jovens que estavam cheios do fogo do Espírito Santo em suas vidas. Mas por que nós podemos ter essa certeza? O que evidencia essa realidade na vida dos jovens, desses jovens? Mesmo porque nós não vemos de uma forma talvez objetiva ou talvez clara essa manifestação do Espírito Santo na vida deles, mas nós sabemos que o Espírito Santo, sendo Deus, ele tem a sua atuação também desde o princípio, desde a criação e por toda a eternidade. Na verdade, antes das coisas criadas, o Espírito Santo ele coexistia ali com Deus. E nós vemos isso em outros textos bíblicos. Mas esse não é o centro da mensagem, mas aquilo o que era a resolução desses jovens. O que fazia esses jovens serem resolutos? Eles não tinham medo do fogo que poderia consumir o físico deles, porque no interior eles estavam flamejantes, eles estavam em chamas do fogo, do poder de Deus na vida deles. Mas como que isso acontece?
Se nós voltarmos um pouquinho, Daniel capítulo 1, vamos perceber que desde o momento em que eles são levados para a Babilônia, eles precisam tomar algumas decisões que fazem com que o testemunho deles se mantenha firme. Aqui no capítulo 1, nós vemos a presença de Daniel. No capítulo 3, Daniel não está presente ali com os seus amigos, mas talvez ele estava em alguma missão conduzido pelo rei Nabucodonosor. Enfim, a ausência de Daniel naquele momento não é explicada. Mas aqui no capítulo 1, nós vamos perceber que quando eles são levados para a Babilônia, quando eles exercem já um tipo de destaque pelo tipo de jovens que eles eram, eles fazem um propósito. E nós vamos ver aqui qual é esse propósito. Mas antes, esses jovens, no verso 3 do capítulo 1, vai dizer que eles são escolhidos da linhagem real, dos nobres. Eles não têm defeito, eles são de boa aparência, são sábios, instruídos, versados no conhecimento, e eram competentes para servirem no palácio real. E o rei, ele ordena que Aspenaz os ensine a cultura e a língua dos caldeus. Amigos, apesar de não vivermos, de não termos a nossa vida focada ou centrada nas coisas deste mundo, o texto ele vai nos mostrar que esses jovens eles foram educados conforme a cultura babilônica. Nós também recebemos a educação, muitas vezes, que o mundo oferece, a educação e a cultura que o mundo oferece. Não que nós devemos aceitar isso como estilo de vida, mas precisamos aprender a cultura de onde nós vivemos. A igreja que vocês pertencem em Londres, pelo que eu entendi, é uma igreja, até por uma lógica, né? É uma igreja que majoritariamente tem estrangeiros que estão aí na Inglaterra, não é isso? Dessa forma, vocês precisaram, de alguma forma, aprender a cultura do local onde vocês vivem, para que vocês tivessem condições de se manterem aí, de se relacionarem com as pessoas daí. Da mesma forma, esses jovens precisaram, mesmo como refugiados ali, mesmo tendo sido levados de uma forma obrigatória, eles aprenderam a cultura da Babilônia, eles foram educados com os livros da Babilônia, de acordo com o texto original apresentado. Mas apesar da educação que eles receberam, apesar deles terem aceitado de alguma forma a cultura, e nós vamos entender também que nós precisamos, que nós muitas vezes somos educados dentro da cultura e do ambiente em que nós estamos, algumas coisas nós podemos rejeitar. E há algo que eles rejeitam e que o verso 5 vai dizer que o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e ao final desse período passariam a servir ao rei. O texto aqui está dizendo que ele quis, de alguma forma, mostrar que ele era o provedor daqueles jovens. A palavra aqui para determinar, ela é uma palavra que, em todo o Antigo Testamento, no original, é uma palavra que é utilizada apenas para determinações divinas. Então, quando Nabucodonosor determina a comida desses jovens, aqui está querendo dizer que ele quer se colocar no lugar de Deus como sendo provedor. E mesmo que talvez ali na mesa de Nabucodonosor tivessem alimentos que os judeus poderiam comer, mas eles não tinham certeza da procedência desses alimentos. E mesmo a questão que eles não aceitariam era aquilo que o rei queria determinar, como o rei sendo agora um provedor soberano. E é por isso que nós vamos ver a resistência que eles apresentam. O verso 8 vai dizer que Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Parece que seus amigos também resolveram não se contaminar, e nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aqui, amigos,
não é uma questão simplesmente alimentar, mas é algo que vai comprometer a prática religiosa daqueles jovens. Afinal de contas, eles não tinham certeza. E é interessante que agora o verso 9 vai dizer que Deus concedeu a Daniel misericórdia. Ou seja, Deus atuou em favor de Daniel e dos seus amigos. E eles pedem, então, ali direto, né, com o chefe da cozinha, diante da resistência do chefe dos eunucos, eles vão direto ao chefe da cozinha e pede que seja feito um teste, uma experiência com eles, durante 10 dias. E eles pedem água para comer, e água para beber, e legumes para comer. Nós vamos ver que a palavra aqui para legumes é a mesma palavra que vai definir, lá em Gênesis 1, 29, os alimentos que Deus havia criado para a alimentação do ser humano. Então, quando eles rejeitam as iguarias do rei para poderem aceitar alimentos naturais, vindos ali diretamente da natureza, eles estão mostrando o seguinte: Nabucodonosor, não vamos comer aquilo que você determina, aquilo que você está provendo, mas vamos comer aquilo que Deus proveu. E são justamente essas classes de alimentos: frutas, verduras, legumes e água. E, amigos, na nossa experiência também, muitas vezes nós somos colocados em situações, e não apenas no aspecto da alimentação, mas, como eu disse, muitas questões são colocadas diante de nós para tentar tirar Deus do nosso foco, para tentar mostrar que não é Deus que está fazendo, mas o ser humano. E diante dessas situações, a nossa resolução deve ser firme em mantermos o nosso propósito de servirmos à vontade de Deus, de fazermos aquilo que Deus nos orienta, de cumprirmos o propósito para o qual Deus nos estabeleceu. E assim, fazendo a vontade de Deus, nos comprometendo a isso, vamos receber o favor de Deus, como é dito aqui no texto, que Deus concedeu misericórdia a Daniel e aos seus amigos. Quais são os elementos, quais são as pressões que são colocadas na sua vida e que muitas vezes você acaba abrindo mão de algum princípio? Muitas pessoas, às vezes, abrem mão do princípio para poder manter o seu emprego. Muitas pessoas vão abrir mão de princípio para poder fazer parte de um círculo social. E é até interessante falar sobre círculo social em momentos de pandemia e de isolamento, né? Em que os círculos sociais eles estão cada vez mais virtuais, mas muitas vezes nós acabamos sucumbindo à pressão, porque se nós mostrarmos a realidade da nossa vida com Cristo, nós vamos nos tornar impopulares, nós vamos nos tornar talvez desagradáveis, vamos de alguma forma trazer oposição à nossa vida. E aí, para não passar por situações como essas, nós acabamos abrindo mão e sendo flexíveis. Amigos, devemos ser firmes naquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Devemos manter a nossa firmeza e a nossa fidelidade a Deus diante de circunstâncias em que somos colocados. Muitas dificuldades vão vir às nossas vidas, mas para que nós tenhamos uma vida em chamas, nós precisamos estabelecer o propósito de Deus para a nossa vida como prioridade. Jesus, no Sermão do Monte, disse que nós deveríamos buscar primeiro o reino de Deus, e buscar primeiro o reino de Deus é justamente isso, é colocar em primeiro lugar os interesses de Deus na nossa vida. E todas as outras coisas, ou seja, tudo aquilo que Deus coloca, que Deus estabelece como sendo importante, será acrescentado para a nossa vida, se ele for a prioridade, se nos mantivermos fiéis. Diante da fidelidade desses jovens, então, no final dos 10 dias, eles são encontrados 10 vezes, em uma condição 10 vezes superior à daqueles que comiam das finas iguarias do rei. E o texto vai dizer o quê? Verso 17? Que Deus deu a esses jovens conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Ou seja, Deus agiu em favor desses jovens, porque eles escolheram servir a Deus. Eles vão, então, diante da presença do rei, e em todos os testes que são feitos, eles são encontrados em uma condição superior, mas era justamente essa questão, porque
Eles não estavam buscando o status de alguém que trabalhava na corte real, como os outros, que talvez faziam para agradar ao rei. Mas eles se mantiveram firmes e foram estabelecidos ali para poderem cumprir o propósito de Deus. Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós somos estabelecidos, amigos, para ser bênção na vida de outras pessoas. Quando a nossa vida espiritual ela está em chamas, quando nós somos usados e desenvolvemos o fruto do Espírito, na verdade, quando Deus desenvolve, através da permissão que nós damos, quando Ele desenvolve o fruto do Espírito em nossa vida, nós não buscamos as coisas deste mundo. Mas quando somos colocados em condições de termos essas coisas, tudo isso é usado para a honra e para a glória de Deus. Não é para o nosso próprio bem, é para a honra e glória de Deus. E foi isso que aconteceu aqui no caso desses jovens. Foram colocados em condições e em lugares onde o testemunho deles iria conduzir outras pessoas e abençoar outras pessoas. Esses jovens também eram jovens de oração. Nós vamos ver isso no capítulo 2, quando o decreto de Nabucodonosor é para matar todos os sábios, e isso incluía esses jovens também. Daniel, ele vai, pede um prazo, e a primeira coisa que ele faz é ir até os seus amigos. E eles começam a orar. Eles eram jovens de oração. E sobre a vida de oração de Daniel, nós vamos ver no capítulo 6, que essa vida de oração também o ameaçou de alguma forma. Mas Daniel orava 3 vezes por dia. Ele estava sempre em contato com Deus. E era isso que a vida desses jovens representava. Jovens que estavam em comunhão com Deus. Homens que refletiam o caráter de Deus por causa da comunhão que eles tinham. E por quê? Eles não temiam a fornalha. Sabe por que eles não temiam a fornalha? Amigos, eles não temiam a fornalha porque a vida para eles, ela estava baseada na obediência a Deus. E se não fosse possível ter uma vida de obediência a Deus, eles preferiam morrer. Parafraseando Paulo, em Filipenses 1:21, Paulo vai dizer que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, uma vida que está centrada em Cristo, ela enxerga a morte ou a passagem desta vida como lucro. E era isso que aqueles jovens, eles tinham também. Eles tinham a certeza que mesmo que eles fossem mortos, a vida deles estava escondida em Cristo. Estava escondida em Deus. E eles vão para a fornalha, preferindo morrer a desobedecer a Deus. Preferindo morrer a abrir mão dos seus princípios por amor a Deus. E eles falam para Nabucodonosor: Nabucodonosor, não adianta. Não há nada que você faça que vai nos fazer mudar de ideia. Mesmo que Deus não nos livre. Verso 18 do capítulo 3. Não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro. Sabe, amigos, a nossa resistência diante dos convites, das sugestões que muitas vezes nos são feitas pelo mundo, elas causam uma reação de indignação, porque as pessoas não conseguem entender as coisas de Deus. O homem natural não consegue entender as coisas de Deus. Paulo afirma isso em 1 Coríntios capítulo 2. As coisas de Deus, elas são discernidas espiritualmente. E aqueles homens, eles mostravam que a vida que eles viviam era uma vida em Cristo, uma vida espiritual. E é por isso que eles se submetem àquela situação, de mesmo que eles não fossem salvos, eles permaneceriam fiéis a Deus. A sequência do texto vai dizer que Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus, as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência, a fornalha estava superaquecida. As chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Vejam só, amigos,
os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego foram mortos pelo calor da fornalha apenas de se aproximarem. Mas os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles caíram amarrados. E o verso 24 vai dizer que, em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Amigos, apenas de se aproximar, os soldados foram mortos pelo fogo. E Nabucodonosor se surpreende com algo que ele vê dentro da fornalha. E o verso 25 vai dizer o seguinte: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos. Ele jogou 3 e agora ele vê 4 homens. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Amigos, aqueles homens, eles entregaram as suas vidas. Eles não viram as suas vidas como algo importante diante do que estava sendo pedido para eles, de desobedecerem a Deus. E eles entram na fornalha. E quando eles entram na fornalha, ao invés de imediatamente serem incinerados, como era a expectativa, eles começam a passear pela fornalha. Eles estão andando como se nada estivesse acontecendo. Eles estão tranquilos, porque agora eles estão ali com um 4º homem, a quem Nabucodonosor se refere como sendo alguém parecido com um filho dos deuses. Nós sabemos que quem estava ali na fornalha com aqueles homens era o próprio Jesus. E sabem, amigos, aqueles homens, eles entregaram a vida por amor a Deus. Entregaram a vida por amor à verdade. Quando vamos para a história do cristianismo, vários outros homens também entregaram a vida por amarem a Deus. Entregaram a vida por defenderem a verdade. E no final da história deste mundo, nós, eu acredito que somos a última geração de seres humanos vivos, a geração que vai ver Cristo voltando, nós também passaremos por situações em que vamos ter que entregar a nossa vida pela causa do Evangelho, por amor a Jesus. Sabe, aqueles homens, eles não tinham ainda todas aquelas promessas que nós temos, que Cristo veio trazer sobre esse tipo de atitude. Quando nós vemos a questão do discipulado, e Cristo ele vem falando sobre isso, principalmente ali no Novo Testamento, Mateus capítulo 10, vai dizer que aquele que tentar ganhar a sua vida vai perder. Mas quem perder a vida por minha causa, Cristo falando, este a ganhará. E isso é muito interessante, porque é paradoxal. Perder a vida para ganhar? Ganhar a vida para perder? Como isso acontece? Quando nós vivemos a vida neste mundo para nos beneficiarmos. Quando vivemos a vida neste mundo correndo atrás apenas daquilo que vai trazer alguma coisa para nós, nós, muitas vezes, nos colocamos em condições em que acabamos perdendo a vida eterna por causa do nosso egoísmo, da nossa avareza e da nossa busca desenfreada pelas coisas do mundo. Cristo nos promete vida e vida em abundância, mas se a nossa vida estiver entregue nas mãos dele. Hoje eu estava estudando aqui na nossa divisão sul-americana, foi entregue um livro, né? Primeiro o Reino, falando sobre fidelidade cristã. Eu gostaria de compartilhar uma experiência que eu li com vocês de um jovem chamado William Carey. William Carey, ele começou a sentir um forte desejo de servir como missionário em terras estrangeiras. No entanto, ele era um simples sapateiro. O desejo dele era tão intenso que ele resolveu pendurar em sua sapataria um mapa mundi e colocar ali marcado naquele mapa o lugar aonde ele desejava servir a causa de Deus.
O motivo, ele era tão motivado e ele era tão intenso nessa motivação que isso se tornou o principal tema das suas conversas e as pessoas achavam chato até quando William começava a falar sobre o desejo dele de ser um missionário. Até que um dia um dos seus amigos, sem aguentar, falou com ele: Kerry, deixa essa conversa de ser missionário. Você é apenas sapateiro e esse é o seu trabalho. Kerry respondeu: eu sou sapateiro apenas para pagar as despesas, mas meu trabalho de verdade é servir a causa de Deus. Amigos, aqueles jovens, eles não foram consumidos. Sadraque, Mesaque e Abednego, porque na vida deles ardia o desejo de servir a causa de Deus. Eles eram apenas jovens estrangeiros, em um local ao qual eles não pertenciam, mas dentro deles, eles sabiam o Deus a quem eles serviam e como eles deveriam servir a esse Deus. Amigos, essa deve ser a nossa vida neste mundo, centrada não aqui, mas naquilo que Deus tem reservado para nós. Aquilo que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, o que nunca subiu ao coração do homem. Sabe o que é necessário para que essa vida ela esteja diante de nós? Eu gostaria de finalizar com vocês com o texto de Gálatas 6,14. Esse que é o meu verso preferido na Bíblia e que mostra como deve ser a essência da nossa vida neste mundo. Sabe por quê? Porque se nós tivermos isso em perspectiva, a nossa vida aqui não vai ser importante. Mas vai ser uma vida dedicada a servir a Deus. Vai ser uma vida em chamas pela operação do Espírito Santo em nós. Paulo vai dizer o seguinte: longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Amigos, é a cruz de Cristo que vai nos dar a vitória, que nos concede vitória final. Por isso, Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu. E porque Cristo venceu, nós podemos tomar posse da vitória dele, por meio do que ele fez por nós. A vida de Cristo deve ser a nossa vida. E se nós começarmos a ver por essa perspectiva, vamos arder como aqueles jovens. E não vamos mais nos importar com aquilo que vai acontecer com a nossa vida aqui. Eu sei que nós estamos em uma situação de pandemia que assola todo o nosso mundo. Só que mais importante do que preservarmos a nossa vida ou evitarmos que ela se perca, seja por conta do Covid, seja por conta de qualquer outro tipo de doença, mais importante do que isso deve ser nós termos a nossa vida escondida em Deus, como aqueles jovens tinham. E assim, diante das chamas e das situações perplexas deste mundo, podemos ter a confiança da promessa de Cristo. Ele prometeu que vai estar conosco todos os dias, até o fim deste mundo. Você confia nisso? Deseja entregar sua vida a Jesus? Deseja se posicionar ao lado desse grande comandante na batalha contra o mal? Que Deus nos abençoe e que a cada dia a nossa vida esteja escondida nele e nos posicionando ao lado dele, sejamos instrumentos do poder dele para as pessoas ao nosso redor. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor Mateus. Que Deus possa realmente estar conosco e possamos ser como esses jovens hebreus, decididos a seguir somente ao nosso grande Criador. Amigos, vamos terminar o nosso culto desta noite cantando o hino número 342, Grande Comandante. Grande comandante, Cristo nos será.
Seu perdão glorioso vamos defender, hostes inimigas sempre combater. Nosso general por certo irá vencer, seguiremos a Jesus. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Na feroz batalha temos proteção, e afinal em coro junto à multidão entoaremos todos a real canção quando nós chegarmos lá. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Pastor, podem nos dirigir em oração. Vamos orar? Santo Deus, eterno e bondoso Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos dado vida, saúde, proteção. Tem aqui, meu Deus, nos mantido de alguma forma, pois o teu propósito, pois o Senhor deseja cumprir o teu propósito através da nossa vida. Portanto, nos use como instrumentos teus, Pai. Que a nossa vida esteja em chamas. Que o fogo do teu Santo Espírito, Pai, arda em nossa vida, para que assim sejamos testemunhas vivas do poder do Senhor em nós e pessoas sejam alcançadas através de nós. Meu Pai, de uma forma muito especial, nós agradecemos, porque os recursos tecnológicos permitem que, mesmo distantes, estejamos aqui perto, podendo interagir com os nossos irmãos e juntos, Pai, podemos buscar ao Senhor em oração, para que, através dessas orações, sejamos fortalecidos e a Tua igreja, Pai, cresça, levando a mensagem do Teu reino no mundo que está a perecer. Pedimos, meu Pai, que o Senhor esteja de uma forma muito especial com a irmã Aida, o Gabriel, o Celso, Dora, pastor Henrique, pastor Paiva, e, Pai, muitos outros que estão lutando nos leitos, tanto contra a Covid, quanto com outras doenças, que o Senhor haja, meu Pai, em favor dessas pessoas, mas principalmente que elas tenham a oportunidade de conhecer a Deus e entregar a vida delas em Tuas mãos. E assim, meu Deus, que a nossa vida neste mundo seja vista sob a perspectiva de cumprimento do Teu propósito. E assim como Paulo, possamos, meu Deus, afirmar que a nossa vida, ela está escondida em uma vida no Senhor. E para nós, a morte é apenas um sono que passará quando Cristo voltar e chamar, meu Deus, os nossos nomes de volta à vida, para vivermos a eternidade com o Senhor. Esse é o nosso maior anseio, o nosso maior desejo. Mas para que isso aconteça, Pai, que a nossa vida esteja escondida em Ti e que outras pessoas tenham a oportunidade de conhecê-lo através de nós. Pedimos isso e desde já Te agradecemos, não porque mereçamos, mas porque Cristo entregou a vida por nós e intercede diante de Ti no santuário celestial. É no nome dele que pedimos essas bênçãos e desde já Te agradecemos. Amém. Amém. Parabéns, pastor. Valeu. Muito obrigado pela disponibilidade que o Senhor teve em transmitir para nós a palavra do Senhor esta noite, que nós possamos levar e descrever aqui só uma única frase do pastor. Disse: o homem natural não entende a grandiosidade do amor de Deus, nem tampouco a sua misericórdia. Por isso que estamos aqui, viemos aqui hoje para podermos realmente aprender mais de Deus e buscarmos esse poder através do Santo Espírito. Por isso, se você quiser ter a alegria da salvação, basta confiar nos caminhos do Senhor, porque eles levarão rumo ao reino celestial. Este é o momento que nós
Podemos abrir os nossos microfones para cumprimentarmos o pastor.